início a mais um Músico Rico Podcast, esse lugar onde você que é músico e professor de música vai aprender como monetizar o seu conhecimento, como alavancar a sua carreira como músico. Então, se você gosta de receber conteúdos como esse, se inscreva já aqui nesse canal e ative as notificações para receber os vídeos que toda semana a gente solta por aqui. Quero dar as boas-vindas ao meu marido sócio mentor, ele que é o Bruno Machado, estrategista, para conduzir o episódio de hoje. Muito bem-vindo, meu amor. Eu que vou conduzir? Vai me ajudar, né? Porque você tá jogando essa bomba pra mim. Estou. Você tá doida. Gente, vocês não têm noção com quem que a gente tá aqui. A nossa convidada mega especial. É muita responsa hoje. Exato. A gente entrevistar essa pessoa. Vocês não têm noção o quanto ela foi importante na nossa vida e o quanto ela tá mudando a nossa vida. Ela é responsável, na verdade, por todo esse projeto tá acontecendo. Você quer falar o nome dela? Não, eu quero, antes de apresentar, eu quero só contar pra vocês um pouquinho, pra vocês entenderem o background dessa pessoa. Entender por que essa mesa hoje tá com... Você tá sentindo que tá pesada? Ela tá com um peso diferente, a mesa, né? Ela tá pesada. Eu estou sentindo, assim, essa mesa tá pesada hoje. Porque eu e o Bruno, quando a gente começou na internet, a gente tinha pensamentos muito diferentes. Então, eu tinha meus mentores, ele tinha os mentores dele. E a gente dividia energia, dividia forças. Então, quando a gente encontrou essa pessoa que vai lhes falar hoje, que vai trazer esse conteúdo para vocês hoje, a gente conseguiu finalmente unir as nossas energias e focar no nosso negócio. Então, a gente hoje é muito grato mesmo a ela. E vocês aproveitem, porque essa mulher é cara. Essa mulher é poderosíssima, então vocês aproveitem. Esse podcast tá pesado. Tá pesado. Vale ouro. Vale ouro. Pega o papel e caneta. Aproveita, pega o papel e caneta, porque vai ser ouro demais. Com vocês, Duane Rodrigues. Mas foi uma bela apresentação, né? Seus maravilhosos. Tô tão feliz. Obrigada pela oportunidade, Ari e Bruno. Eu tô muito feliz de ter encontrado vocês, primeiramente, porque eu acho que antes desse elo profissional ter acontecido, né? Realmente conhecer vocês como pessoa tá sendo incrível pra mim. Obrigada. A gente que tá honrado de receber você aqui no nosso podcast pra acrescentar, agregar na vida dos músicos aqui com o seu conhecimento, Dô. Vai ser incrível, mano. Vambora. Manda bala. Vambora então, né? Dô, a gente queria começar te perguntando como que foi o seu início. A gente tava conversando aqui um pouquinho nos bastidores antes, né? Contando como que foi o seu início nos negócios, como que você despertou, teve esse despertar para empreender, porque acredito que as pessoas que estão nos assistindo, os músicos, muitos deles têm essa dificuldade. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser capaz? Essa insegurança. Então, você poderia compartilhar um pouquinho do seu começo? O meu começo, ele tem uma história bem semelhante com a história dos músicos, justamente por essa questão de valorização. Então, eu acho que faz bastante sentido eu compartilhar com vocês desde lá de trás, quando tudo começou, né? Eu comecei trabalhando, né, de fato, com 13 anos de idade. Então, eu comecei com padaria de bairro, aí depois eu fui para uma lojinha de 1,99. Mas, assim, em pouquíssimos meses até ir, de fato, para o McDonald's. Depois do McDonald's, eu fiquei ali 3 anos e foi o momento do meu despertar para a faculdade, né, que eu tinha concluído o ensino médio e fui para a faculdade. E aí, na faculdade de publicidade e propaganda, eu tinha muito desejo de entrar na área. E, caraca, era muito difícil. Tipo, não dava pra entrar na área, porque, primeiro, eu não tinha a qualificação universitária que eles pediam. E, além disso, tinha alguns outros requisitos, como, por exemplo, eu não tinha o domínio do Adobe, né? Que são as ferramentas de Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, etc. Não tinha inglês. Não tinha nada, né? Então, o que eu fiz? Eu falei assim, caraca, velho, eu não tenho nada das qualificações que eles estão pedindo. Toda vez que eu vou pra uma entrevista, que for, assim, pelo menos umas 20 entrevistas, eu não chegava nem perto da segunda fase. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma das qualificações. Então, era realmente assim, vai ali pra participar, né? Assinar um papelzinho e volta pra casa pra você aguardar o nosso retorno. E nunca aconteceu esse retorno. E Dô, por que você, de fato, escolheu a publicidade? Eu sempre fui muito criativa, né? Então, quando eu era bem novinha, os meus 5 anos de idade, eu dava aula. Jura? Não acredito. Gente, aula? Eu colocava um monte de bichinho. Eu fazia isso. Olha lá, pronto. Eu fazia isso. Meu Deus. É sério? Eles eram minha plateia e meus alunos. Então, assim... É mesmo? Pronto, agora ela se vê mais na Doane ainda. Ai, meu Deus do céu. Não tem jeito. Essa é a minha mentora. É minha filha. Mana, eu colocava os bichinhos de pelúcias. Tipo, um enfileirado, um atrás do outro, assim, ó. Pegava uma lousa e começava a dar aula. Eu dava muita aula de artes e de português. Não me pergunto por quê, mas
Possivelmente porque era uma das matérias que eu mais gostava. Minha memória tá ficando fraca, eu já não lembro de muita coisa, né? Mas aí, quando eu comecei a fazer faculdade, foi justamente isso que eu pensei. Eu falei assim, cara, eu vou fazer publicidade porque era uma coisa que tava dentro de mim. Por questão de criatividade, eu adorava ser criativa. Eu ficava mexendo, brincando com Photoshop. Às vezes não tinha nada pra fazer. Ficava brincando com Photoshop. Alone, assim, sem nenhum fundamento. E às vezes eu virava o dia mexendo no Photoshop, mexendo no Illustrator, criando um monte de arte. Até que eu falei assim, não, peraí, eu acho que eu tenho que ir pro lado da publicidade, lá do marketing. Algo tá me chamando pra ali, né? E aí foi o momento que eu fui e me matriculei. E ali dentro dessa experiência que você teve trabalhando com o McDonald's, você acabou de falar, né, que você teve uma virada de chave ali. Qual foi essa virada de chave? O que você aprendeu ali que modificou a Doane? Não foi no McDonald's. Ah, não foi no McDonald's? Não foi. O que aconteceu? Nessa fase do McDonald's, eu comecei a faculdade, certo? E aí eu falei assim, o seguinte, eu falei, caraca, eu tenho que me qualificar para entrar no mercado de trabalho. Então eu vou sair do McDonald's. E olha que eu já tinha subido de cargo lá, já tava com uma carreira toda desenhadinha. Falei, vou sair do McDonald's, vou fazer um estágio de graça. Eu não contei nada disso pra vocês, né? Vou fazer um estágio de graça. E aí eu fui atrás de várias agências de publicidade pra ver se eu conseguia, né, prestar meu serviço. Algumas não queriam, aceitavam, outras por causa de regime mesmo de trabalho, né? Isso pode prejudicar algumas empresas. Você colocar uma pessoa pra trabalhar de graça ali. Não. Acho que não é de graça, é não remunerada, é a palavra mais bonita. Bom. É um treinamento, assim. Isso. E até que lá em São Paulo eu achei uma agência que me aceitasse. Eles ficaram super felizes, eu fiquei também. E a gente começou a trabalhar juntos. Fiquei, eu acho que meses, seis meses, amor? Por aí, né? Um pouquinho mais. Uns 6 meses, mais ou menos, trabalhando lá com eles. Até que eu fui para uma empresa de game. Nessa empresa de game, a promessa era que eu ficaria como dentro de um cargo de marketing. Mas, no primeiro momento, eu seria estagiária e ficaria auxiliando o comercial. Olha o desenrolar. Eu falei assim, não, tudo bem. Eu vou entrar nessa vaga de ajudante do comercial, porque aí depois eu consigo evoluir lá dentro para ser realmente uma assistente de marketing ou ocupar o cargo de marketing. Bom, aconteceu o seguinte, que eu entrei, eu não consegui a vaga de marketing, porque eu tava tentando ali construir toda a minha carreira com um gerente, e aí nessa, teve uma vez que um gerente falou para mim que eu não ia conseguir de fato a vaga, e eles me tiraram da empresa, então eu não segui na empresa. E aí, nesse momento, eu fui para os Estados Unidos. Lembra que eu falei para você que eu estava buscando todas as qualificações que o mercado pedia para eu conseguir uma vaga? Então, eu estava indo atrás de ter a experiência na área de publicidade com aquela empresa que eu trabalhei de graça. Aí, depois, eu fiz um curso de design, que aí eu comecei a dominar Adobe, Illustrator, Photoshop, não sei o que era uma das coisas que o mercado pedia. E o mercado também pedia inglês. Eu falei assim, a forma mais fácil de eu aprender inglês e rápido é indo para os Estados Unidos. Por que eu não vou para os Estados Unidos? Então, vamos para os Estados Unidos, sem falar inglês, sem nada. E aí foi o momento que eu fui. Aí aconteceu tudo lá nos Estados Unidos, não deu certo nos Estados Unidos, voltei pro Brasil. E no momento que eu cheguei no Brasil, eu tinha tudo que o mercado precisava. Eu tinha o inglês que eles pediam, eu tinha o domínio das ferramentas que eles pediam, eu tinha a experiência que eles pediam, só que eu não quis mais. Olha, só como a vida é uma loucura, né? Olha assim, eu não acredito que eu passei por tudo isso pra entrar no mercado de trabalho e, sei lá, ganhar R$800, R$1.000. Eu ia ser extremamente desvalorizada, sabe? Por todo o investimento que eu tava fazendo. E aí foi o momento que eu falei assim, não, chega, agora eu vou empreender. Aí comecei a ir atrás de várias empresas para prestar meu serviço. Inicialmente como social media, então eu fazia um pouco da parte ali do perfil, né, do cliente ou da empresa, que geralmente eram restaurantes. Fazia a parte do design também, porque eu tinha um domínio do design. E fiquei fazendo isso até eu realmente conseguir entrar dentro do mercado. E aí foi o momento que eu entrei no mercado com uma grande influência, né, que existe hoje no mercado do marketing digital. E dali pra frente, faz já 8 anos que eu estou no mercado. Caramba! Então foi isso. Foi a busca por uma valorização que eu nunca encontrei, que eu só pude encontrar dentro do empreendedorismo. Esse take ficou bom. Dá corte, hein? Dá corte. Mas assim, Doi, eu tô vendo que você tá resumindo ao máximo a sua história. Pra quem conhece a sua história, a gente teve a oportunidade, né,
de fazer todos os cursos, gente, da Doane. Eu mesmo sentei, maratonei, acho que assisti, ouvi Doane 24 horas, Vamos tá? contar como foi pro pessoal, que eles não sabem. Como que foi o começo que a gente conheceu? Pode contar? Pode contar? Pode. Conta. Vambora. O que aconteceu? O Bruno, ele sempre gostou de mexer com o botão impulsionar. Era ele que fazia lá no comecinho no Instagram, impulsionava. Só que ele impulsionava. E o retorno que vinha era muito pouco. Eu falei, Bruno, a gente tá... você tá fazendo sua cabeça. Ele fazia da minha cabeça, sabe? Tipo, vou baixar aqui, eu acho que é isso. E assim, não tava tendo resultado. Falei, vou investir nesse cara. Eu vou comprar um curso pra ele. Eu vou investir nele. Eu vou comprar um curso pra ele e um curso pra mim. Aí eu lembro que eu conheci a Dô nessa época. E ela tinha um curso que era tráfego pago. Não sei se tem... Não, A Lei Jet, é a Lei né? Jet. Não, foi o PPS. PPS. Tráfego para seguidores, pra construir audiência. Comprei R$200. Falei, gente, vou comprar baratinho. Vamos lá, comprar. Tá até abrindo o valor do seu curso aqui. Não viu, pode Doane? falar? Você não pode falar, corte. Tipo, era uns R$200. Aí eu falei, eu vou investir nesse cara e eu vou fazer ele estudar esse curso pra ele aumentar a nossa audiência. Comprei o curso pra esse homem e ele começou a assistir. E eu comprei um pra mim, eu lembro, que era um combo, né? Tipo, você comprava, você adicionava lá. Então tinha uma imersão lá, que ela ensinava questão de lançamento e tal. E um outro, que era essa parte do tráfego. Eu dei o curso pra ele, pensando, se ele não fizer, faço eu, porque eu não vou perder esse investimento. É R$200, mas é R$200. E eu vou fazer eu mesmo o tráfego no meu perfil. A minha sorte foi que esse homem, ele se apaixonou de tal jeito pelo tráfego pago e por essa mulher, que eu falo que essa é a única mulher que eu divido meu marido, entendeu? Que ele começou... Oi? Eu tô na vantagem. Tá na vantagem. Tá na vantagem, porque olha... O que ele assistia, eu lembro que eu saía de casa, ele tava assistindo. Eu chegava em casa, ele tava assistindo. Ele dormia, ele tava assistindo. Eu era o dia inteiro com ela. Eu viajava, ele mandava print contando o que ele tava assistindo no curso. E foi, assim, o melhor investimento que a gente fez. A gente, depois dali, a gente foi pra mentoria, foi pra outros produtos dela também, porque a gente ficou apaixonado. Falou assim, cara, é isso que a gente quer pra nossa vida. A gente precisa disso no nosso negócio. Nós subimos o ecossistema inteiro dela, né? Subimos. Todinho. É isso que eu tava pensando. Todinho. Não tem um produto que vocês não tenham no meu ecossistema. A gente comprou todos. Incrível. Todos. E foi assim que a gente conheceu a Dona Doane, que a nossa vida mudou. E às vezes você, músico, professor de música, tá olhando aquele anúncio, tá vendo um curso, é uma oportunidade, talvez, pra mudar a sua vida também, está olhando pra ele, achando, mas não funciona, mas não é pra mim. Olha só a nossa história aqui, começou com um curso de Doane, de R$20 por mês, sabe? A gente parcelou. Então, invistam em vocês, invistam. E foi assim que o Bruno conheceu. Mas sabe uma coisa que foi bem interessante, Dô? Porque a Ari só falou, assista. E eu não sou um cara de assistir curso. Eu não tenho paciência pra assistir. Zero Tanto paciência. que eu já tava esperando, se ele não visse, eu ia assistir. Eu já Zero paciência de assistir aula gravada, zero. Da Ariane, eu vou dar uma chance, vai. Coloquei. Por amor, né, amor? Primeira aula. Primeiro vídeo lá, que era a história. Eu comprei a história. Foi a sua história. Ô, gente. Foi o primeiro vídeo, a abertura, na verdade. A sua história, os seus princípios, os seus valores, de tudo que você traz ali, a sua trajetória. Doane, pra você ter uma ideia, eu chorei junto com você, sem você estar presente ali. Eu chorei. É muito forte, né? Ouvindo a história dessa mulher. Vocês não têm noção, eu chorava mesmo. Eu ficava... Eu nem quis abrir aqui detalhes, porque senão eu ia ficar chorando aqui vocês. Eu falei, não. Mas foi. Mas calma que eu vou fazer uma pergunta de lado. Aquela história ali. Calma. Ai, meu Deus. E, gente, essa mulher é incrível. Eu acho que muito mais do que o conhecimento, do que ela entrega, são os valores. Eu acho que a gente só cresceu porque os nossos valores são muito parecidos com os seus. Exato. Eu tenho certeza. E é muito difícil encontrar isso. Acho que isso foi uma das coisas que a gente mais sentiu mesmo, porque antes a gente já conhecia outras pessoas que tinham também conhecimento, os milhões e tal, e, né, da experiência, da vivência, dos anos de experiência ali, de estrada, e a gente não conseguiu se conectar tanto assim. Então, quando a gente conheceu a Dô, que a gente viu, cara, isso, a gente pensa assim, nós somos assim. Então, muitas vezes os alunos compram e agem por conta dos valores. E até deixa essa pergunta, né? Você tá comunicando seus valores hoje pra sua audiência? Às vezes ficam com medo, né? De falar, mas eu não acho legal falar os meus valores. Quanto mais você comunicar, claro, do jeito certo, né? Não é sair comunicando de qualquer jeito. Mas pode ser que talvez seja exatamente isso que tá faltando para as pessoas se conectarem com você e confiarem em você. Porque é uma questão de confiança, né? Com certeza. E, Dô, lá na sua história que você trouxe lá,
Qual foi a parte mais barra pesada que você foi lá para os Estados Unidos? Essa mulher, ela foi babá, tá, gente? Ela foi para os Estados Unidos, foi babá, né? Expondo, ela nem perguntou se pode Au falar pair, essa história. Foi au pair, trabalhei em restaurante, limpando casa, trabalhei em obra. Gente, essa Obra. história dela da obra é incrível. Nossa, essa história da obra. Conta da obra. Conta da obra, Porque às vezes o moço tá em casa tá com medo. Ah, tem que estudar, tem que ver mais, tem Ela que foi ver... pedreira. Fui pedreira. E olha só essa mulher, a força dessa mulher. Olha que do meme dela. E você aí, com preguiça, assistir um vídeo, assistir e aplicar. Que é isso, gente? Conta pra gente, por favor, Dô. Mana, a parte da história da obra. Eu já tinha passado por tudo, né? Por causa da questão do inglês, eu não tinha conseguido ficar com a família. Lembra dessa história? Sim. Aí depois eu fui trabalhar num restaurante. Aí depois do restaurante não deu certo, me demitiram. Eu fui pra trabalhar em casa. Tô tentando lembrar a ordem. Limpar a casa. E eu comecei a limpar a casa, ganhei uma nota pra limpar a casa. E aí depois eu fui, por último, trabalhar numa obra, né? E por quê? Vou explicar de forma bem resumida. Como não tinha dado certo lá no... Como não tinha dado certo ainda lá na família, né? Na host family, que era a família que me abrigava, porque era assim. Você vai para os Estados Unidos como au pair, eles te dão uma moradia, eles te dão estudo, te pagam... Eu não sei se hoje tá $1.000, mas na época era $800. Aí tu converte, tu vê aí quanto que dá. E o que acontecia? Como eu tinha parado o meu último ano de pagar a faculdade, eu tava fazendo a faculdade, mas eu parei de pagar a faculdade. Então eu parei de pagar a faculdade para poder ir para os Estados Unidos. Então todo o dinheiro do meu primeiro ano, eu pegava aquele dinheiro e investia na viagem para os Estados Unidos. Então o que eu pensei? Vou para os Estados Unidos, quando chegar nos Estados Unidos, vou pegar o dinheiro que eu tô ganhando para poder pagar a faculdade. Caraca. Por mais que com juros. Então, o que aconteceu? Todo aquele dinheirinho que eu tava ganhando, né, aqueles $800, eu tava mandando pra minha mãe pagar a faculdade e também pra poder ajudar meu pai, porque meu pai queria criar uma empresa de caça-vazamento. Aí eu falei assim, não, eu vou criar essa empresa pro meu pai, vou comprar aqui os equipamentos nos Estados Unidos, porque então todo o meu dinheiro vinha pra cá. Caramba. Então, eu não tinha dinheiro aqui. No momento que a minha host family percebeu que estava difícil o relacionamento comigo, justamente por causa do meu inglês, não tinha como se comunicar comigo, eu me comunicava com o translator, então eu ficava mostrando pra ela. Então, assim, começou a ficar realmente muito delicado, não só por isso, mas também teve outro ponto do driving, que eles queriam uma pessoa muito mais qualificada, né, no volante, e eu não era essa pessoa tão qualificada. Foi o momento que eles decidiram... Calma. Que carro que era, Dô? Era uma Mercedes. Olha só, mulher, que é isso? Deve ser. Aí você pensa, uma guria que saiu da periferia, chega nos Estados Unidos, a host family fala, ai, que carro você quer? Meu Deus. Uma Mercedes. Porque foi eu que escolhi, né, o carro. Você Caramba, que legal. Eles me levaram na concessionária e falaram assim, pode escolher o carro que tu quiser. Meu Deus. Tinha um monte. Eu falei assim, meu Deus, tipo, era a primeira vez que eu tava acessando aquilo. Então, eu nunca tinha visto. A cara dele até tá com Não, você tá vendo a reação do Bruno? A reação do Bruno é legal. Ei, Bruno. Mas é isso. E aí, o que aconteceu? Por causa desses dois motivos, tanto o driving quanto o inglês, me fizeram entrar em rematch. O rematch é quando a família fala assim, ó, eu não vou conseguir mais ficar com essa au pair. Preciso de mais uma agora, né? Testar. Até porque é uma empresa. Então, é uma empresa com um monte de au pair, sai uma au pair e entra outra. Beleza. O que aconteceu? Eu tinha 1 mês pra encontrar uma nova família e 1 mês pra sair dos Estados Unidos. Nossa. Por quê? Porque senão eu ia ficar ilegal, né? Então eu tinha realmente 1 mês pra correr ali contra o tempo. Então, com essas duas dificuldades do driving e do inglês, que eram os requisitos mais importantes pra você estar dentro de uma host family, meu amor, eu penei. Meu Deus, imagina. Mas aí eu vou responder agora a pergunta do Bruno. Porque o Bruno perguntou assim pra mim, qual foi o momento mais difícil? Foi justamente neste momento. Por quê? Porque foi um momento... Eu sempre choro, né? Não tem como, não tem como, gente. Uma lágrima, assim, escorrendo. Porque foi o momento que a família encerrou e aí eles pararam de comprar comida. Caramba. Nossa. É muito forte. Eles pararam de comprar comida e eu não tinha mais. Gente, é muito difícil contar isso ainda. Calma.
Caramba, a gente pode... Nem dá pra imaginar, na verdade, né? Porque você tá num país estrangeiro, que você não tem sua família, que você tá num lugar que, por mais que você tenha até amigos e tal, você tá sozinho por você. Eu não consigo imaginar a força, sabe? Que você tirou, de onde veio essa força... Como não era foi minha, pra vocês? Não tem pra quem ligar, não tem né? Não tem uma pessoa ali com você, sabe? E os meus pais, eles tinham uma situação financeira muito delicada, né? Então, assim, se fosse depender de um empréstimo, não tinha como acontecer. A Thalita também não estava numa situação financeira muito boa. Então, assim, eu realmente estava... A gente tentou buscar outras soluções, eu não consigo lembrar. Só tinha a solução da Duane fazer o dinheiro e voltar para o Brasil, né? Era a única solução. Ou é Duane ou é Duane. Meu Deus. Então, eu tava entre a cruz e a espada ali, porque a família pediu rematch, eu tinha uma semana pra sair da família. Então, assim, eu tô na casa da família, certo? Eu tinha uma semana pra sair da casa da família. Mas como assim? Tipo, desculpa, eles pararam de comprar comida? Isso. Como assim? Porque eles têm que comer na casa. Era tipo a comida deles eles não e a do Eles não estavam comendo na casa. Eles não comem na casa. Eles não comiam na casa. É. Porque eu fico pensando, né? Essa aqui é a minha comida, você mas, sabe? Mas tipo, estratégico mesmo, eles param assim? Pra você ter que sair? O que aconteceu? Aconteceu um dia. Aí eu falei pra Thalita, eu falei assim, Thalita, não tem nada pra eu comer aqui. Nossa. Caraca. Aí eu falei, tem alguma coisa esquisita, né? Tipo, não tem um pão. Meu Deus. Não tem uma maçã. E aí eu comecei a ver um movimento de acordar no dia seguinte e ver sacos de fast food, sabe? Em cima da bancada. Aí eu olhei e falei, tá. Aí eu fui lá na geladeira ver se tinha alguma coisa, né? Eu amava comer aquelas Burberry. Era maravilhoso. Aí não tinha. Ai, que desespero. Aí começou, tipo, passar um dia, passar o outro. E, tipo assim, não tinha literalmente comida. E aí eu comecei a entrar em choque, né? Eu comecei a sentir fome. Que falta de empatia. Eu não consigo imaginar como a pessoa consegue fazer. No mínimo perguntar, né? Duane, você tá tudo bem, né? Tipo, no mínimo de ajuda. Como tá acontecendo uma coisa, eu posso te ajudar de alguma forma, você tá sentindo... O mínimo de humanidade. Humanidade. É sobre ser humano, né? Essa parte você não colocou lá no curso? Contei. Não? Contou? Eu não lembro. Contei. Essa parte eu não lembro. Colocou, foi uma e ela tá se emocionando. Eu tô, porque é muito foda, né? É muito foda, gente. Esse negócio de necessidade básica. Não é um luxo, sabe? Necessidade básica de o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. E foi isso. Então, nessa semana de ter que sair da casa da família, que eu comecei a sentir dor de fome. Que eu acho que é uma coisa que ninguém gosta de sentir. Eu fui atrás de uma família, de uma igreja, congregação, né? Que eu fui doutrinada praticamente 20 anos da minha vida. E lá eles falaram que eu poderia ir buscar pão. Ó o pão. Porque ia ter um dia de doação de pão. E aí foi o dia que eu fui lá buscar pão e fiquei, tipo, comendo pão. Nossa. Dias luz ali. Nossa. Aí, beleza, tava chegando perto de sair da família. Calma. Respira. Ai, que foda. É muito forte. Você quer pular, não precisa contar. Não, vou contar, minha filha. Oxe. Porque é forte demais. Eu sei que deve ser muito difícil estar lembrando isso de novo. Como se eu estivesse sentindo, né? Provavelmente eu vou ter que curar isso. Porque se tá doendo tanto é porque não tá curado. Não dá pra contar ainda. Mas tudo bem. Fui pra igreja de novo. Só que dessa vez eu já fui pra pedir abrigo, né? Porque eu já não tinha mais pra onde ir. Então, tipo, eu tinha uma semana pra sair da família. Que a outra au pair ia chegar e ia pegar meu lugar. E aí começou a acontecer tudo, né? Eu fiquei sem telefone, porque o celular que a família deu, eles tomaram. Aí eu já não tinha dinheiro. Aí eu tava com a de pão. Aí eu não tinha pra onde ir pra morar. Caramba. É engraçado que a gente começa a ir do nada também, lembrando. E aí a família, a igreja encontrou uma família pra mim. E eu fiquei nessa família. Aí essa família encontrou um emprego pra mim, de indicação. No restaurante. Restaurante brasileiro. Aí eu trabalhei lá alguns dias. Até que a família descobriu que eu era homossexual. Entrando nas redes sociais da Thalita. Caramba. Na minha ou na da Thalita, não lembro. Mas, Aí tiveram preconceito. Aí, não, tipo, no mesmo dia que ela descobriu isso... Mano, foi bizarro. No mesmo dia que ela descobriu isso, ela me ligou falando assim... Ai, Doni, eu vou precisar que você se retire da minha casa. Porque a gente vai receber uma família aqui. E aí a gente vai precisar do espaço. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou ir buscar minhas coisas. E aí eles não quiseram nem que eu fosse buscar as coisas. Meu Deus. Eles pegaram as coisas e foram até o restaurante.
Mano, você não viu essa parte? Eu não lembrava disso. É muito forte. A história dos Estados Unidos, ela é muito delicada, assim. Porque são pontos, sabe? Que você olha e você fala assim, não é possível, gente. Em tão pouco tempo aconteceu tanta coisa. Tanta coisa. E aí foi um momento que, nesse dia especificamente, eu já tava sobrepeso. Porque eu vim da escassez de não comer nada pra ir pra um restaurante brasileiro e comer tudo. Então eu chegava no restaurante comendo, eu tava, tipo, trabalhando do nada, comia. Sabe aquela necessidade Por de medo comer? de faltar, né? Deixa eu me alimentar. E até hoje eu Suprir a trato falta isso. pelo excesso, né? Sim. Exato. Até hoje, tipo, eu tô acima do meu peso justamente por causa dessas crenças que foram sendo destravadas. Caramba. Então eu tava nesse dia extremamente forte, assim, tipo, inchada, com uma mala na mão, do lado de fora do restaurante e tentando entender. Por quê? Por quê? É muito forte. Caramba. E aí, nesse dia, eu acho que foi o choque, assim, né? Com a pergunta do Bruno. Foram duas situações, né? Muito semelhantes, assim. A dor da fome. Eu não sei se tu já sentiu dor de fome. É muito forte. E a dor do abandono, sabe? Então, se essa história tivesse 2 pontos que mais me machucaram, foram esses 2. Mas aí eu tirei força de onde eu não tinha. E aí um guri passou, que trabalhava no restaurante, e perguntou se eu queria ficar hospedada na casa dele. E aí eu tinha 2 opções. Ou ficar na rua, ou ir pra um apartamento com 2 homens. E aí, nesse momento, uma mulher... Que medo, né? Né? Tu já pensa em toda a merda que pode acontecer. E naquele momento eu tive aquele 1 minuto com Deus. E falei assim, caraca, e agora? Nossa. É muito forte. E eu fui. Aí chegou lá... eles tinham cada um no seu quarto, aí tinha a sala, eu fiquei na sala, né, no sofazinho que tinha ali. Era um sofá ou era um colchão no chão? Eu não consigo ver. Era um colchão no chão. Mas foi o auge do meu conforto nos Estados Unidos. Foi muito bom ali, sabe? Só que, em questão de alimentação, de novo, o que começou a acontecer? Cada um tinha sua comida. Então, se cada um tinha sua comida, eu tinha que comprar minha comida. E eu tava sem dinheiro. E aí, no meio disso tudo, eu tava tentando fazer entrevistas com família pra poder passar, pra poder voltar a ser au pair. E não tava conseguindo, nenhuma família tava fechando, né? Por causa dos pré-requisitos que eu não tava preenchendo. Eu tava tentando arrumar dinheiro pra voltar ao Brasil, porque eu não tinha. Eram $400 que eu precisava pra voltar ao Brasil, não conseguia. Porque lá no au pair, todo o dinheiro tinha voltado pro Brasil. No restaurante, eles só me pagariam depois de 15 dias. Caramba. Eu tô sem... É tensa essa história. E aí foi um momento, mana, que eu tive que pedir pra eles, né? Aí eu falei, é Juninho o nome dele. Como que era o nome do outro? Eu não lembro. Não lembro. Mas o Juninho marcou bastante. Ô, mano. Ai, Doni. Você é foda, mulher. Foi foda. Foi foda. Aí o Juninho falou que eu poderia pegar emprestado um pouco da comida dele. Meu amor, eu comi arroz, cebola roxa e tomate. Tinha cebola. Eu não esqueço dessa história. Você não esquece? Até hoje eu sou... Até água na boca. É bom até hoje. Eu comi isso dias luz, assim, sabe? Era o que tinha. Então, era isso que eu comia. Eu mandava foto pra Thalita. Queria tanto que a gente tivesse essas fotos. Ai, tão bom. E aí não deu certo no restaurante. Eles demitiram uma galera embora. Eu fui junto nessa leva. Aí eu fui pra casa, né? Pro apartamento dos meninos onde eu tava hospedada. Que até então eu não tinha nem pago a comida que eu tava comendo. Eu não tinha nem ajudado a pagar o aluguel. Porque eu tinha que ajudar a pagar o aluguel. Um caos. Isso foi em que ano, Dô? Acho que foi 2000 e... Gente, eu não lembro. 2016, 17? Nossa, tem tanto tempo. Você tem uns 7, 8 anos que eu tô no digital. Foi cravado assim, ó. Antes de entrar. Então faz as contas inversas. Quanto que dá? 2015, né?
15. Se eu não me engano, você fala lá no vídeo. É 14 ou 15, então. 16, por aí, Mas esses meninos que estavam na casa me ajudaram a encontrar um emprego de clean, né? De limpeza. E aí eu comecei a trabalhar limpando casa, ganhei um dinheirinho, eu fiquei super feliz. Aí até essa fase, o que começou a acontecer? Eu peguei o primeiro dinheirinho, eu paguei o que eu tava devendo pra todo mundo que tinha me ajudado naquele rolê, né? E também fui lá comprar a passagem de volta, porque eu já tinha passado do prazo de alguma família me encontrar. Então, assim, eu lembro até hoje, assim, um dia que era o último dia, eu perguntava assim pra Deus, tem certeza? Você tem certeza, Deus? Fala comigo. Tem certeza que não é pra eu seguir aqui? Eu fiquei arrasada, né? Porque era um sonho meu, mas não era um sonho de Deus. Caramba, olha isso. Era o meu propósito, que não foi desenhado por ele. Era a visão dele. Exato. E eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, né? E aí foi o momento que do house clean parou de ter casa pra limpar. E aí os meninos me deram a oportunidade de trabalhar numa obra. E aí lá na obra, meu amor, você fazer um rejunte como ninguém. Se precisar, de indicação, fala, conselhos, então, pode pedir aqui, Pode, é que eu tutorial. Subo uma casa fácil aqui hoje. Gente, tudo essa mulher faz, tudo ela sabe. E aí eu limpei. Eu lembro que o primeiro dia, eles me deram um carrinho assim, o Ari, e falaram assim, você vai ter que limpar os 15 andares de entulho. Aí, tipo, eu tinha que... Literalmente tirar o entulho. Como que é o nome? Eu não consigo imaginar você fazendo isso. Eu não consigo. Tem fotos, cara. Eu não consigo. Você pega o trem assim e joga pra dentro do carrinho. Pega e joga. E nessa de jogar, eu comecei a ficar com dor, né? Imagina. O primeiro dia foi bem delicado, assim, porque eu senti muita dor. Então eu chorava demais da conta. Demais. Só que eu não podia chorar na frente deles, porque são americanos, são europeus. E a cultura deles é diferente, né? Não é de corpo mole que nem a gente. Então, eu tinha que ir com calma. Demonstrava a força ali o tempo todo pra eles e fazer o que tinha que ser feito. Aí fui evoluindo, né? Então o primeiro dia foi assim, o segundo também, o terceiro também. Aí no quarto eu já tava colocando realmente piso no chão. No outro eu já tava colocando rejunte na parede. E assim foi. Até que chegou um dia que eles me perguntaram se eu tinha medo de altura. Eu lembro Meu Deus. O meu chefe era da Germany, da Alemanha. Ele chegou em mim e perguntou, né? Até essa altura do campeonato eu já tava entendendo inglês, tá? Algumas coisas. Então eu já tava conseguindo entender. Aí ele perguntou se eu tinha medo de altura. Aí eu falei assim, que não, né? Socorro, Deus. Tô aqui. Já tô aqui. Gente, nessa altura do campeonato, vocês não têm medo de alguma coisa? Já enfrentou tudo, né? Não tem como, cara. Bora, manda aí. Meu Deus. É muito doido, né? E aí foi o momento que ele me amarrou numa corda lá, mana. Meu Deus. Subiu você, falou, vai. Eu acho que é daí que surgiu o Vambora. Porque vambora. Vambora, surgiu. Cara, eles me amarraram numa corda e falaram assim, ó, tem esse andaime, você vai pegar os azulejos, eram umas caixonas, assim. Eu chamo de azulejo, mas eu não sei o que tinha ali dentro. Era azulejo, né? Umas caixas quadradonas, assim, grande, e você vai jogar pra cá. Porque aí vai ter uma pessoa que vai pegar e colocar aqui dentro. Então, imagina que aqui é o prédio e o andaime tá aqui, que fica... Meu Deus. Tá? Uhum. E eu tava bem aqui na corda. Então, eles me levavam até o andaime, né? Porque o andaime vinha. E eu tinha que jogar pro carinha que ficava aqui pra ele colocar dentro do trem. E nessa... Meu Deus, você ficava no andaime? Eu tô tentando imaginar assim, né? Eu ficava entre o andaime e o trem aqui. Caraca. E pendurada numa corda, né? Gente, que loucura isso. Gente, é uma loucura. Vocês conseguem imaginar a cena? Não. Nem eu. Eu tô tentando. Nem eu. Que loucura. É muito doido imaginar. E aí nessa, eu lembro que eu deixei meu braço deslocar, não sei, eu senti muita dor, assim, na terceira vez. Eu joguei 1, joguei 2, joguei 3, e na terceira eu senti dor. Mas uma dor, assim, insuportável de não conseguir seguir. E aí eu cheguei no meu patrão e falei assim, eu tô sentindo muita dor, e não tá normal. E aí ele falou assim pra mim, pode ir pra casa, você tá dispensada. Até então, eu não entendi que o estar dispensada era dispensada definitivamente. Caraca, tipo, meu Deus. Eu fui mandada embora. Por ter se machucado. Porque você se machucou. Porque tava trabalhando. Pela quarta vez. Mas isso é cultural, né? Americano?
Sabia disso? Você não pode passar mal, você não pode se machucar. Tem que ser um robô, uma máquina. Uhum. Meu Deus. Meu Deus. Você não pode ficar ausente, entendeu? E aí nessa... Você achou que acabou? Tem mais. Jesus amado. Não acabou não, Jéssica. Não acabou não, Jéssica. Mas agora é o grande finale. O que aconteceu? Bruno e Ariane. Eu estava há 3 dias pra voltar ao Brasil, ou 4. Eu não consigo me recordar quantos dias eram. E na casa. Aí eu falei já tá tudo pago. Eu já estava com 20 mil. O dinheiro de pagar a faculdade. O dinheiro de ajudar o meu pai a criar a empresa dele. E já tinha pago a passagem de volta. E pago todas as minhas dívidas pra todo mundo que me ajudou a comer, né? Nos Estados Unidos. E aí, nesse momento, eu falei assim, caraca, não tem mais nada a perder. Agora é só ganhar, graças a Deus, né? Chegamos à vitória. Acabou, né? Chega. Tudo de bom. Aí foi o momento que eu falei assim, imagina que acabou. Peguei meu notebook, peguei minha bolsa, fui atrás de um monte de restaurante que tinha nos Estados Unidos e comecei a oferecer meu trabalho de marketing, que eu tinha aquele domínio do design, do social e etc. E fechei com 4 empresas, 4 restaurantes. Muito ousada, né? Fechei com 4 restaurantes, $200 cada. Aí faz as contas e dá uns $800, né, no mês. E vim pro Brasil pleníssima. Uau. Como se não tivesse acontecido. Você acredita que foi Deus que planejou isso pra você, Dô? De você Acredito. passar por tudo que você passou, pra você voltar de lá com essa bagagem e você... Ali foi o seu ponto inicial no marketing, você trabalhar na área que você tá hoje. Você acredita que foi Deus que desenhou isso pra você? Com toda certeza. Quando a gente tá no momento tão turbulento, tão conflituoso, a gente não consegue enxergar Deus. E é nesse momento que Deus tá agindo, sabe? É nesse momento que Deus tá tirando as pecinhas que não fazem sentido estar ali e colocando as pecinhas que fazem sentido. Só que nós, com a nossa visão limitada de ser humano, a gente não enxerga. E a gente reclama, a gente resmunga, a gente chora, a gente esperneia, a gente implora e a gente não consegue ver ele agindo, né? E é engraçado, porque dias antes de voltar aqui pro Brasil, eu tinha ido pra uma igreja. Eu tava indo um monte de igreja lá, gente. Eu não sabia mais. É igreja, church. Deixa eu entrar. Vamos pra church. Isso. E aí, eu lembro que em uma das igrejas que eu fui, o pastor falou exatamente isso, né? De que as peças estavam sendo movimentadas e que em algum momento eu iria entender. E hoje eu consegui entender todo o mover de Deus. Ai, gente, eu chorar. Que lindo. Foi dali que começou o empreendedorismo na minha vida. Caramba. Nossa, que trajetória. Forte, né? Muito. O chamado de Deus é diferente. Não vem como a gente espera, né? Vem embrulhado meio estranho, né? Exato. Pacote esquisito. Mas talvez se não tivesse acontecido tudo isso, você não teria a força que você tem hoje. Provavelmente, né? Não seria essa pessoa que você é pra lidar com outros tipos de situações, de desafios. Então aquilo foi uma fase que te preparou pra viver tudo que você vive hoje aqui, né? Obrigada, Dô, por compartilhar com a gente essa história. Tenho certeza que vai inspirar muitos músicos, pessoas que estão assistindo a gente em casa, que talvez pode ser que alguém esteja passando por uma situação delicada agora, que não tá entendendo, mas por que tá acontecendo isso? Cara, eu tô fazendo tudo certo, eu tô trabalhando, eu tô dando meu melhor, eu tô dando meu máximo. E parece que a vida não anda, parece que tudo dá errado, parece que passa. Vai passar. Assim como o Bruno teve a fase dele, que a gente também em algum momento vai contar, né, amor? Eu também tive a minha, que eu já compartilhei algumas histórias aqui. Acredito que passa, sabe? Acredite que vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Então, essa tempestade vai passar também. E que essa história que a Dô compartilhou com a gente aqui possa ter te inspirado a também pegar forças e seguir a sua jornada. Que isso lá na frente você vai agradecer. Falar, que bom que eu passei por isso, porque hoje eu consigo olhar pra trás e me orgulhar do que eu fiz, me orgulhar de não ter desistido, de ter acreditado, confiado, que tem um motivo maior pra isso estar acontecendo, e agradecer por não ter parado, né? Exatamente. Mano, é muito doido isso, né? Porque toda vez que a gente tá numa situação difícil, a gente não coloca fé na situação. Não coloca fé. A gente fica desesperada, a gente entra em choque e a gente não consegue ver saída. Mas uma coisa é fato, tem sempre saída. Tem sempre saída. Eu acho que isso é importante falar, inclusive, direto pra cá, né? Porque tem saída, sempre tem. Não tem como você estar numa situação difícil e você não ir pra uma situação melhor na tua vida. Não tem como. E isso eu tô falando... Eu sei que hoje eu tô com 27 anos, vou fazer 28 daqui 3, 4 dias. Ai, tá chegando! Ai, que
demais. Thalita Ela faz tem amanhã. a sua idade também. Tem a minha meu Deus idade. do céu, pronto. Meu Deus, tá vendo? A Thalita faz amanhã. Jura? Gente, como eu não sabia disso? Tinha trazido um bolo pra gente comemorar aqui. Se eu soubesse, nós ia comemorar um bolo aqui. Gente, a Ariane era muito fofa. A gente é mesmo, Muito poxa. Quantos anos tá? 31. 31. Uau, que graça dos bebês. 19 aninhos. Dos bebês. 19 anos. Uma bebê. Mas o que eu ia falar, mana, é que por mais que eu tenha essa pouca idade, né, esses 27 para 28 anos, eu vivi muitas experiências. Aqui eu contei, é óbvio que um pedacinho de tudo que aconteceu comigo. Se eu contar aqui pra vocês tudo que já aconteceu lá desde o começo, né, porque como eu contei pra vocês, eu vim da periferia, então... Meu amor, passei por trancos e barrancos. Eu sei que não tem como, sabe? Não tem como você estar numa situação difícil e piorar. Realmente, ela melhora. Só que você tem que acreditar, você tem que ter fé em Deus. Eu não sei se todos aqui, né, da sua comunidade acreditam em Deus, ou se tem alguma fé, ou se acreditam em algo, que eu acho que é importante, né? A gente ter a nossa fé ali ancorada a algo. Basta você acreditar e agir, não parar de agir. Eu sei que no digital as pessoas elas colocam uma certa ansiedade, uma pressa. A porta de entrada do digital, ela cria isso nas pessoas, né? De vem aqui que você vai ganhar dinheiro fácil. Vem aqui que você vai fazer 6 dígitos. Vem aqui. E, na verdade, é uma construção. É uma construção. Você vai aprender muitas ferramentas antes, vai aprender muitas estratégias, vai dominar... Até você ter ali, de fato, uma audiência e ter as estratégias que você precisa pra você começar a escalar, é um processo. Tem que aceitar o processo. Tem que aceitar o processo, exatamente. Cada um tem o seu, cada um tem... Não pode se comparar com o outro, cada um tem o seu processo. E uma coisa que eu achei legal também pra gente encerrar essa situação da história, que... Eu lembro que você citou na história que você sentou na frente do restaurante e pediu e começou a questionar. E isso te coloca numa posição de humildade, porque a gente tem uma visão limitada como ser humano, então quando você pede, as portas se abrem. Isso aconteceu muito com a gente também. Tanto que a Doane, eu tenho certeza, Doane, eu tenho certeza que se o anúncio apareceu pra gente, não foi por acaso. Foi anúncio. A gente tava procurando, foi anúncio, e a gente tinha te visto em outros cursos que a gente tinha feito. Então... A gente já tava pedindo, a gente já tava falando, olha, a gente tá aqui tentando o nosso máximo, não tá dando certo, estamos batendo cabeça, não sei o quê. Então, eu tenho certeza que foi a resposta de uma das nossas orações também. Eu acredito muito nisso, que Deus vai colocando as oportunidades, assim, com aquele moço passando na sua frente, que eu tenho certeza que não foi por acaso, mano. Meu Deus, não foi por acaso. Juninho não foi. Não foi, não é normal. Tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que a gente não controla. Ela não controlava que o menino ia passar exatamente no mesmo momento que ela tava ali com a mala dela, pedindo pra Deus. Não tem como explicar isso, não tem como. Racionalmente não faz sentido. Então, existe algo maior que quando você se coloca nessa posição de humildade, fala, olha, eu tô tentando, mas eu não consigo sozinho, me mostra um caminho, me mostra a oportunidade. Ele vai mostrar, seja com uma pessoa passando na sua frente, seja com um anúncio aparecendo na sua frente, mas a oportunidade vai ver, esteja atento para a oportunidade, porque ela vai aparecer. E acredito assim também, Dó, que se não fosse ele, seria outra pessoa. Teria se desenhado de uma outra maneira. Porque, fosse o Juninho, né? Se não fosse o Juninho, né? Teria sido uma outra pessoa. Ia se desenhar. Porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, as coisas vão se... As pecinhas vão se ajustando, vão se alinhando. Até quem vem atrapalhar ajuda. Exatamente. Não é? Até quem vem pra arrastar tapete, pra atrapalhar, ajuda. É impressionante. É impressionante. A fé move, né? Sim. A fé move. Dó, agora enquanto empresária... Eu quero que você conte pra gente o que faz um estrategista digital. Quem é Doane agora no mercado? Conta pra gente. Bom, então vambora. Nessa trajetória de me tornar uma estrategista digital, eu percorri algumas funções aqui no digital, né? Começou ali pelo design, que nem eu falei pra vocês. Depois fui social, fui web design, me tornei programadora. Hoje eu sei fazer páginas. Maravilhosos, inclusive. Me tornei gestora de tráfego, depois eu me tornei coprodutora, depois sócia, enfim. E assim foi a minha jornada até me tornar estrategista digital. Bom, e aí durante todo esse percurso de navegar por praticamente todas as funções que existem no digital, ou boa parte delas, né, porque hoje existem muito mais, eu consegui perceber habilidades que precisavam ser mais e menos desenvolvidas para eu conseguir potencializar os resultados dos meus experts, porque eu percebi que às vezes eu colocava energia onde não tinha necessidade, né? E o que eu precisava colocar energia era onde realmente destravava resultado, gerava muito mais resultado para eles. Planejamento estratégico,
ações de vendas. E parece algo tão besta, né? As pessoas, vai desenhar um planejamento estratégico. É um planejamento estratégico. Vou desenhar qual vai ser a ação. Vai ser um webinar. Se sim, qual vai ser a narrativa desse webinar? Por quê? O que a gente vai despertar a partir dessa narrativa na audiência? Quais são as motivações? Quais são os anseios? Quais são as ganâncias emocionais que a gente quer mexer? Quais são os desejos enraizados que a gente quer mexer a partir dessa narrativa? Então, é realmente um planejamento estratégico, mas principalmente focado na comunicação do expert, né? O que é um expert, Doane? O que é um expert? Explique pra gente. O expert é o especialista, assim como você, Ari, que hoje pega o seu conhecimento e promove dentro do digital. Então, o Bruno, como um gestor de tráfego, pega o seu conhecimento e promove no digital. Então, a diferença de ser um expert e ser um prestador de serviço é que o Bruno, enquanto prestador de serviço, ele oferece esse serviço para uma empresa ou para uma pessoa. Faz o tráfego para essa pessoa. O expert, não. Ele pega o conhecimento, então por isso que o nome é expert, né? Expert do conhecimento e monetiza em cima desse conhecimento. Exato. Então, você que é professor de música é um expert. Se você é um professor de música, é um mentor, você é um expert do seu negócio. É isso. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Como que você conseguiu desenvolver essa didática que você tem? Porque você falou que você dava aula ali pros seus bonequinhos ali e tal. Onde é que veio essa experiência? Porque assim, assistindo às suas aulas, você tem uma didática assim... É verdade. Impecável. É verdade. Impecável. Ele tá sendo generoso. Não é verdade. Tô sendo, gente. É verdade. É impecável. Você consegue explicar um negócio muito complexo que você consegue desenhar e trazer clareza pra gente. Onde veio? Como começou isso? Caraca, Bruno! Olha, começou eu sendo professora dos bichinhos, né? Não tem como negligenciar isso. Mas a minha mãe ela é professora. Ah, que legal. Minha mãe é professora, ela é pedagoga e professora de artes. Olha lá. Olha só, de onde veio. Pronto, respondido. Pronto. A minha mãe, ela sempre me educou com uma educação acadêmica. Então, assim, ela era professora em sala de aula, só que em casa ela também era minha professora. Ela não deixava de ser, entendeu? Pedagógica, né? Exato, ela era didática. O tempo todo. Então, se eu sentava pra fazer uma atividade com a minha mãe, ela era minha professora. Ela não era minha mãe naquele momento, né? Então, ela conseguia transitar entre os papéis. Então, muito dessa didática eu fui aprendendo com a minha mãe. Então, até hoje, Thalita vê, até hoje minha mãe senta e fala: você não pode falar assim com o aluno, pelo amor de Deus. Você vai destravar crenças nesse aluno. Que linda, eu quero conhecer sua mãe. Ela é que muito fofa. maravilhosa, gente. Não, mas porque é assim, Doane, se o aluno precisa aprender, ele tá com dificuldade, você precisa implementar exercícios diferentes pra esse aluno. Então, assim, muita coisa eu aprendi com a minha mãe. Então, a forma como eu trato você e eu trato a Ari, e eu trato, por exemplo, o Murilo, são diferentes, porque eu aprendi isso com a minha mãe. Porque eu sei que o Murilo tem um nível de dificuldade um pouco maior. Só que isso não significa que ele não tenha capacidade de aprender, mas que ele tem uma forma de aprender diferente, né? E então eu fui aprendendo com a minha mãe, definitivamente, como lidar com esse processo de aprendizado de alunos. Que legal. Isso é interessante porque dentro da mentoria, nós somos alunos da Doane, tá, gente? Ela é nossa mentora. Dentro da mentoria dá pra ver o cuidado que você tem com cada nível de conhecimento das pessoas que estão ali, entendeu? Às vezes tem uma pessoa que ela tem um nível de conhecimento gigantesco, onde você consegue tratar ela, assim, absurdamente muito bem, e a pessoa que não tem, você trata ela da mesma maneira. Exato. Da mesma maneira. Quando a gente começou, Sim. você lembra? Sim. Era uma catástrofe. A gente, no início da mentoria da Doane, parecia assim, dois perdidos, mais perdidos que feijão na boca de banguela, sabe? Era nós dois, perdidíssimos. O que é isso? O que é aquilo? Como assim? Explica de novo, Dô. Aí ela vinha explicar, aí ela mandava um áudio, aí falava: Dô, ainda não entendi, tá, vamos desenhar. Tá, ai, Dô, acho que agora entendi, vai lá, faz, não dá certo. Dô, pelo amor de Deus, socorro. E era engraçado que eu só avançava o próximo aluno enquanto eles entendessem de fato. E eu chegava a ficar assim, 1h, 1h30, 40. Vocês lembram disso? Hot seats de 10 horas, às vezes. Que ninguém faz. Vou falar, eu vou puxar o saco mesmo, porque é verdade. O pessoal não faz. Sabe o que o pessoal faz geralmente? Fala: ó, o que é essa dúvida? Ah, tá bom. Faz isso. Próximo, tipo, deu horário, responde qualquer coisa bem genérico. Eu sei porque a gente participou, assim. E é muito genérico. Isso foi uma coisa que fez a gente
a nossa religião Serdoane, justamente por causa disso, entendeu? Porque a gente viu esse cuidado de você realmente conseguiu fazer, você realmente entendeu? Então me explica. Nossa, a hora que ela faz isso é terrível, né? Ela fez isso comigo esses dias. Ela faz assim, ó, Explica, isso. então. Entendi, entendeu? Que ódio. Entendi. Agora tá, me então explica. me explica. Aí a gente... Não entendi, não. Outra coisa que eu aprendi com a minha mãe. É Sério? muito bom. Juro, minha mãe fala, refaz a pergunta pra eles. Porque o seu papel como professora é ensinar. Sim. Então você vai ensinar. Você como mentor, você como uma mentora, você vai ensinar. Só que no final, você tem que ter certeza de que esse aluno aprendeu. Porque senão o seu papel enquanto mentor, enquanto professor não tá acontecendo, né? Então pra você garantir isso, refaz a pergunta. E permita que ele responda. Algumas pessoas vão falar, mas ele vai ficar constrangido. Não vai ficar constrangido. Na verdade, ele vai se sentir ainda mais à vontade por saber que você estará conduzindo ele ali, entende? Exatamente. Então, também é uma questão pedagógica que acontece ali. Mas com a Ari e com o Bruno, foi desafiador. Vamos pular essa parte. Então agora a gente vai entrar no... Brincadeira. Vamos cortar essa parte. Mas foi engraçado, porque com eles dois, eu senti muita dificuldade. Não dificuldade, eu tive que ter mais resistência no aprendizado, eu tive que ser mais incisiva na forma como eu ensinava eles. Só que eu senti que teve um momento que parece que a ficha entrou. Que virou, né? Que virou. Aí eu falei assim, que isso? E foi recente. Tem o quê? Uns meses já? Porque em outubro a gente entrou na mentoria. Ou novembro. Foi final do ano passado. Foi em outubro. Foi super recente. Foi super recente. Como que eu sei que o aluno... Como que eu sei que o aluno está pegando o que eu tô ensinando? No momento que ele se afasta. No momento que o aluno se afasta, é quando eu sei que minha missão foi cumprida. E isso aconteceu com a Ariane. Você também. Bateu asa, né? Bate asa e voa, entendeu? Aprendeu o que precisava. Aí você encontra no próximo produto do ecossistema, geralmente. Verdade. Deixa eu te apresentar um próximo aqui. É isso aí. É muito legal isso, né? Bom, voltando pra pergunta do Bruno, que eu não terminei de responder, mas então o primeiro tópico é justamente você dominar esse planejamento estratégico, desenhar ações de vendas, né? E quando eu falo de desenhar ações de vendas, não me refiro apenas a lançamento, porque muitas pessoas entendem que é só lançamento. As ações de vendas não giram em torno disso, a gente tá falando sim de um movimento perpétuo, de vender todo santo dia. A gente tá falando sim de movimentos de lançamento e de pequenas ações de vendas, que é o que geram picos de faturamento, né? A Ariane, prova viva Graças disso. a Deus, né? Maravilhosa. Finalmente, depois de tanto peleja, né? Finalmente. Então, planejamento estratégico, desenho de ações de vendas, análises de métricas é extremamente importante. Se o estrategista não souber o que está acontecendo no tráfego, ele não sabe como otimizar e melhorar. Isso significa que ele tem que entender de tráfego pago? Não. Isso significa que ele tem que ter uma noção do que o desenho estratégico dele está trazendo de retorno para o especialista, né? Porque se ele não souber que um anúncio X, com uma abordagem X, com uma narrativa Y não está funcionando, como que ele vai otimizar isso? Ele não otimiza. E também é de responsabilidade do estrategista alinhar a comunicação do expert. E aqui tá uma das coisas que ninguém fala no mercado. Uhum. Todo mundo acha que o expert tem que se virar sozinho para comunicar o produto. Todo mundo acha que é o expert que tem que ir lá fazer a narrativa sozinho. E aí Deus vai descer, né? Na Terra. A luz vai vir. E vai fazer a mágica acontecer. E na verdade não, é o estrategista, né? Lembra, é o estrategista que tá com a ponta da estratégia nas mãos. Se o estrategista não souber como alinhar a comunicação do expert para comunicar de forma assertiva para a audiência, acabou. Não tem métrica, não tem resultado, vai ficar tudo no achismo, né? E é nesse momento que o estrategista tem dificuldade de pensar, peraí, de que forma que eu posso otimizar, de que forma que eu posso melhorar? Eles entram em crise. O estrategista entra em crise quando não sabe o que fazer. Por isso que eles se sentem inseguros no digital, porque eles não estão com a ponta principal do negócio, que é a comunicação. Se você não sabe como comunicar um produto, como que tu comunica? Né? Então esse daqui é um ponto muito importante quando envolve os bastidores e especificamente a profissão estrategista, né? Que não é um cargo, que é uma profissão, né? E essa profissão ela é encaixada em vários modelos de negócios completamente diferentes. Então, se eu pudesse alencar aqui 3 habilidades, para mim essas são as essenciais dentro de um bom estrategista digital. E se a gente... Olha, o corte. Você vai ter trabalho, hein? A gente vai mandar o arquivo bruto pra você também tirar os cortes lá, tá?
Só pra... Acho que talvez seria legal, explica o que é a comunicação. É o que exatamente? O pessoal que tá começando agora, tipo, como assim comunicação? É o post? É o que eu falo, literalmente? O que é a comunicação? O que engloba a comunicação de um especialista, de um expert? A comunicação, ela envolve todo o ponto de contato do especialista. Então, o especialista tem uma presença muito forte no Instagram. E onde no Instagram? Onde tá o core dele? Tá no nos stories? Tá no feed? Tá no Reels? Tudo tem que ser alinhado, né? A forma como ele se posiciona, a forma como ele articula, a forma como ele olha pra câmera, o tom de voz, os elementos que vão ficar perto dele, porque tudo comunica. A audiência, ela entende todos os símbolos, né? Mas não só isso. A gente tá falando especificamente aqui do Instagram, mas a presença pode ser no YouTube, mas a presença pode ser no TikTok, mas pode ser em qualquer outra plataforma de rede social e principalmente mensagens, e-mails e assim por diante. Então, assim, comunicação verbal e não verbal envolve o estrategista estar alinhado com o especialista. O especialista, ele sente bastante dificuldade, Ari e Bruno, de entender o que ele é e o produto que ele tem. Muito. Ter essa clareza, né? Ele não tem. Definitivamente não tem. Ele precisa de alguém de fora. Sim, pra ver. Pra enxergar o que ele é e o que é o trabalho dele. Eu pergunto, né? Você tem o seu método e tal? Eles já têm, só que eles não sabem que tem. Então, quando a gente pega e começa a desenhar, eu falo, cara, mas ó, você tá vendo que tem um passo a passo? Tá vendo que tem uma etapa 1, 2, 3? Que tem uma jornada de aprendizado do aluno? Eu falo, caramba, como eu não pensei nisso? E foi ele que foi me falando, eu só fui perguntando e mapeando e trazendo pra ele essa clareza. Muito incrível, né? Como que pode? E foi o que você fez com a gente também. Exatamente isso. E foi o que você fez com a gente. O primeiro passo, quando o estrategista entra dentro de um projeto de um expert, é justamente fazer um backup do expert, né? O que é esse backup do expert? É uma extração da história. E aí, muitos estrategistas me perguntam isso, né? Muitos alunos meus me perguntam, mas por que eu tenho que entender a história do meu especialista? Por qual razão? Teve uma guria esses dias que perguntou lá na formação, você chegou a ver? Ela perguntou, mas por que eu tenho que entender a história do meu especialista? Aí eu falei assim, mana, se você não entender com quem você está se relacionando, você dificilmente vai conseguir comunicar por essa pessoa. Você tem que alinhar a comunicação dela. E outra coisa, né? A gente espelha características para atrair os nossos semelhantes, porque nós atraímos os nossos semelhantes. Então, como que você vai comunicar quem é tua expert? Então, esse ponto da comunicação, ele é um déficit muito grande no nosso mercado. Poucos estrategistas estão capacitados para atuar dessa forma. Hoje, nos bastidores, pouquíssimos. A maioria tem um domínio muito técnico, né? Então, geralmente focado ou só na copy, e aí faz ali as peças, por exemplo, de e-mail, de anúncios, de mensagem, de páginas, e acabou. Não põe a mão na comunicação do expert, ou então vai pro tráfego e tá bom, beleza, subir as campanhas, te dou aqui vários insights de anúncios novos, e acabou também. Aí o gestor de projeto que faz a organização. Quem realmente tá colocando a mão no especialista? Quem tá lapidando esse especialista para ele comunicar de forma assertiva o produto? Ninguém. Então esse papel é do estrategista. Então isso é uma grande dificuldade hoje no mercado. Encontrar estrategistas que dominam a comunicação do expert. Excelente. Caraca, né? É muito doido isso, né? Demais. É porque ninguém fala, né? Ninguém fala e às vezes a pessoa não faz porque ela não pensa nisso. Ela não sabe que tem que fazer essa função. Não ela sabe. acredita que é só as ações de vendas, que é só desenhar as ações de vendas. Que é só técnico. Só técnico. E ninguém tá entendendo que não é mais o técnico, entendeu? Que o especialista tá sentindo dificuldade na comunicação do produto dele. Uma vez que, mana, a gente tá vivendo um mercado extremamente saturado. As pessoas gostam de falar que não, mas tá um mercado sangrento, vários nichos estão sangrentos, vários nichos estão vermelhos. O que significa isso, né, na prática? A gente tá falando de várias concorrências, várias pessoas vendendo os mesmos produtos que você, se posicionando da mesma forma que você, se comunicando da mesma forma que você. Como que você se diferencia nesse mercado todo? Pegando um gestor de tráfego, pegando um gestor de projetos, pegando um copywriter que vai entrar com um monte de técnica dentro do projeto, mas não vai te diferenciar. Não, você precisa de um estrategista que vai mexer na sua comunicação para você conseguir se diferenciar e conseguir vender a partir disso. Então, a comunicação do especialista é, para mim, um dos pontos cruciais quando envolve estratégia de bastidor. E você acha que se o estrategista ele entra no negócio e ele não consegue ajustar a comunicação do especialista, ele sente dificuldade na conversão? Com toda certeza. Porque aí essa responsabilidade fica em cima do expert. O expert fica inseguro, porque ele não sabe se ele tá fazendo da forma certa. E aí ele não vê o resultado acontecendo de acordo com a forma como ele faz, porque ele acha que a forma como ele faz é a forma correta de se fazer. Então ele não tem um direcionamento de como agir a partir daquilo. E aí fica isso, fica solto. E aí chega um momento do relacionamento do expert com o profissional do bastidor que se rompe.
Por quê? Porque esse expert não tá vendo vantagem de ter essa pessoa ali. Ah, ela é técnica. Então, peraí, qualquer pessoa pode ocupar essa vaga. Qualquer gestor de tráfego que tem habilidade ocupa, qualquer copywriter ocupa, qualquer pessoa técnica ocupa. Não é esse o papel do estrategista. O estrategista é realmente um foco estratégico em cima da comunicação desse expert. É questão de modelo de negócio pro expert. Criar um negócio... É a pergunta que eu ia fazer agora, né? Criar um negócio O Bruno, ele tá lucrativo. refletindo. O Bruno, Muito. Ele tá refletindo por causa do negócio dele. Ele tá fazendo as perguntas que ele vai usar. Cara, é muito doido, porque eu tô fechando uma parceria recente com uma expert que ela tá me pagando 10 mil fixo, mas 10% de comissão só pra mexer na comunicação dela. Eu não vou mexer em mais nada. Que mundo é esse? Então, assim, tem ali o GP, tem o gestor de... Tem todo mundo da equipe. Uma galera. Sim, eu acho que deve ter umas 20 pessoas. Eu só estou indo pra pôr a mão na comunicação. Porque ela vem de high ticket, né? E a gente sabe que o ponto principal quando a gente tá falando de high ticket é comunicação. Se você pode fazer o que tu quiser técnico. Se não mexer na comunicação e acertar isso, principalmente no mercado de marketing, tu tá ferrado, tu não vende. É isso. Caramba. E você sente que os estrategistas, eles têm dificuldade em vender o trabalho deles? Que eles não têm um modelo de negócio? Com toda certeza. Uma vez que o mercado doutrinou eles de uma forma completamente diferente, né? Como que o mercado, num geral, doutrinou os estrategistas para que eles se tornassem coprodutores? Então, quantos cursos você vê por aí que falam assim, você pode ganhar X rios de dinheiro se tornando um coprodutor? E o que é ser um coprodutor, né? Um coprodutor é aquele profissional que vai entrar com uma parte da equipe e com uma parte do investimento. Então, geralmente, funciona ali no 70-30. Então, eu vou entrar com, 4 pessoas do time e vou aportar mais 30% de investimento em ads. Enquanto o especialista fica com todo o restante do time e 70% do investimento em ads. Né? Então, eu só coloquei aqui de exemplo 70-30, mas pode ser, obviamente, 60-40 e assim por diante. Então, como os estrategistas foram doutrinados para serem coprodutores, eles não conseguem visualizar hoje no mercado um outro tipo de modelo de negócio. E o que a gente entende, né, como modelo de negócio? Quais são as prestações de serviços que podem ter hoje na sua empresa, quais são os produtos que você pode oferecer e assim por diante. Então, o que o estrategista digital pode ter hoje dentro de um modelo de negócio? Ele pode simplesmente entender que ele é uma empresa e que ele não necessariamente vai ser um prestador de serviço. Esse é um dos assuntos que eu venho trazendo bastante aqui, tanto para minha comunicação quanto para os meus alunos, que é de entender que você não é um prestador de serviço, de que você é uma empresa e que quando você é uma empresa você tem um legado que você está construindo, né? E esse movimento de construir esse legado, ele transcende você ter ali uma coprodução. Eu até brinco dizendo que essa vaga da coprodução, ela tem que ser preenchida por um especialista que vale muito a pena. Sim, muito a pena, porque entrar numa coprodução onde você vai aportar um investimento, onde você vai entrar com uma parte de um time operacional, é quase que um movimento de sociedade. Então, dali pra frente, é uma coprodução que vai evoluir para uma sociedade. Você quer se tornar sócio hoje dos especialistas que você tem? Se a pergunta for não, então por que você tá nessas parcerias, não é mesmo? Porque você tá investindo. Eu, Dani, só invisto naquilo que é meu, não sei vocês. Mas eu sou assim. Então, se a gente está investindo em algo que é para ser nosso, essa vaga de ser coprodutor, de ser sócio, né? De ter ali, de fato, uma parceria com um expert, tem que ser preenchida com aquele expert que vale muito a pena. Do contrário, você vai destinar esse expert para outros serviços que a sua empresa oferece. Então, por exemplo, você pode introduzir ali uma consultoria para entregar um plano de ação estratégico, que é algo que esse expert não tem hoje. Você pode sim ter uma mentoria de implementação, onde você vai entrar, vai implementar um funil, por exemplo, e vai sair. Vai implementar um determinado fluxo de automação e vai sair. Tudo vai depender de qual forma que tu é estrategista hoje, né? E assim como também você pode ter entregáveis em pacotes, né? A gente chama isso de pacotes de serviços, né? Que são roteiros prontos, packs prontos. Quem aqui não tem uma página de vendas? É um modelo de página de vendas que não pode ser vendido. Então, esses formatos de produtos que a gente dá o nome de tripwire, mas que eles são serviços também, eles também podem ser vendidos pela sua empresa. Não precisa necessariamente estar atrelado
ao teu nome, mas pode estar atrelado ao nome da tua empresa. Então, é uma forma, assim, de você conseguir também monetizar e trazer ali um novo fluxo de entrada para dentro do seu negócio. Assim como você também pode ter o quê? Serviços fixos, né? Então, você, enquanto gestor de tráfego, você não precisa parar de ser um gestor de tráfego ou ter uma operação de gestão de tráfego só para ser estrategista. Não! Você pode ter a sua operação de tráfego acontecendo uma vez que é um FII mensal, né? O seu cliente te paga mensal, não sei se 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, não sei quanto, mensal. E você tem aquele dinheiro entrando todo mês. A pergunta que você tem que se fazer é quem? Né? Uhum. Quem é que pode operar para mim aqui, enquanto eu estou operando lá na minha coprodução, enquanto eu estou operando ali na minha parceria estratégica? Porque esse realmente, como eu disse para vocês no começo, é um movimento de ter um legado. E não de ter uma prestação. A prestação morre, né? No momento que o seu cliente quiser te tirar do projeto, ele te tira. Fala, não dá mais, acabou. Aqui não, aqui a gente está construindo um movimento de empresa, onde você pode ser ou não a ponta principal do negócio. Eu escolhi não ser mais a ponta principal do meu negócio. Eu escolhi hoje ter vários parceiros, vários sócios, onde conduzem tudo isso para mim, enquanto eu administro tudo isso acontecendo, entendeu? Então, você, enquanto estrategista digital, você tem todas as peças que tu precisas para ter o negócio dando certo. E eu até pergunto, né, por que tu ainda não deu certo, sabe? Enquanto estrategista, se tu tem tudo. Então, nesse momento, vale a gente refletir. O que tá faltando? Tá faltando a gente ter um modelo de negócio que gera ROI com lucro todos os dias, todos os meses para nossa empresa. Top, esse corte. Incrível, excelente. Já sabe, né, Thalita? Esse corte foi top. Maravilhosa! Viu? Então, se você... Só pro pessoal. Se você é um professor de música que gostaria de atuar no bastidor, que gostaria de se tornar um estrategista, gostaria de entender de modelos de negócios, de repente você não é um profissional que gosta de ser o seu expert, seu próprio expert, mas você conhece um amigo que quer ser um expert, especialista, dar a carinha dele ali pra você trabalhar com ele, entendeu? De repente você pode ser um estrategista para trabalhar no bastidor desse seu parceiro e formar aí uma sociedade daqui a algum tempo, por que não? Então, se você é essa pessoa, por favor, faça um favor a si mesmo, entre agora no Instagram do Anne Rodrigues e mande uma mensagem pra essa mulher, ou clica no link da bio, vai atrás dela, tá? Faça isso, porque você vai ver que vai ser incrível pra você, pro seu negócio, pra sua vida. Publi de graça, viu, Dona? É uma publi de graça. Uma publi de graça aqui. Cara, que gostoso esse podcast. Eu amei, mana. É óbvio que a gente entra em questões bem delicadas aqui, mas vocês, com o amor de vocês conseguiram tornar esse momento muito especial, muito leve. Eu tô muito grata, obrigada pelo convite. Eu tenho uma última, peraí. Que agora é uma dúvida pessoal minha, tá? Construir o meu modelo de negócio. Eu tenho meu modelo de negócio pronto, porém, eu tenho dificuldade de precificar. Eu tô falando isso porque eu vivi isso. Recentemente, eu indiquei um profissional pra minha expert. Ela fecharam, conversaram lá e tal. E depois eu perguntei, viu, e aí, como que foi e tal, não sei o que, não sei o que. Daí a pessoa falou, nossa, maravilhosa essa pessoa e tal, não sei o que. Mas ela não conseguiu dar o valor dela. Ela não conseguiu cobrar. Ela não conseguiu, tipo, dar um preço. Ó, o meu trabalho é tanto. É isso que eu entrego e é tanto. Eu sinto essa dificuldade mesmo das pessoas. Não é a primeira pessoa também. Teve um outro profissional que também veio oferecer um serviço pra mim. Primeiro ele falou um valor, depois ele falou outro valor. Entendeu? Não sabe precificar. Ele não sabe precificar. Por mais que ele tenha um modelo de negócio, ele tem essa dificuldade em precificar. Por que você acha que isso acontece? Primeiro por causa da insegurança, né? Com a entrega. Muitas pessoas sentem insegurança com a entrega. Justamente porque existe um pilar, quando a gente fala de marketing digital, que é o marketing, que muitas pessoas acabam esquecendo. O marketing não é uma ciência exata. E muitas pessoas buscam por isso. Por uma resposta pronta hoje no digital. E ela simplesmente não existe. E atuar nos bastidores é atuar com risco. É entrar numa corda bamba e aceitar que você tá nesse risco. E eu coloco tanta força pra falar isso justamente porque eu gosto. Eu gosto dessa ânsia, sabe? Adrenalina. Essa dopamina que vem, que entra, que corre, que você fala assim, meu Deus, tem que diminuir o custo por lead, socorro, de onde? Aí você dorme, aí você pensa uma estratégia. As coisas assim que acontecem. Acorda com a ideia. Então, esse ponto de entender que o marketing, não o marketing digital, o marketing, né? Isso daqui é escrito.
Vou colocar aqui embaixo quem foi a pessoa que escreveu isso. Mas o marketing não é uma ciência exata. E aceitar isso te faz entender que essa insegurança, ela é só uma ilusão da sua cabeça. Porque a segurança que você tá buscando, ela não existe. Quando eu fecho um projeto onde, por exemplo, eu vou investir 100 mil pra faturar 1 milhão, você acha que eu tô segura? É óbvio que não. Eu não tô segura, mas eu tô indo. Por quê? Porque eu já sei alguns caminhos que deram certo. Obviamente que eu vou repetir alguns caminhos que deram certo. E eu possivelmente vou inserir estratégias novas ali pra eu arriscar de acordo com o modelo que eu tô atuando no mercado. De acordo com a resposta da audiência, de acordo com a resposta do mercado. E vou arriscar. Então, assim, eu vou insegura ou segura. Não importa. Então, esse ponto da insegurança faz os especialistas terem medo de passar o seu preço. Porque eles querem se sentir seguros. E isso aconteceu com o Bruno. O Bruno queria se sentir seguro pra cobrar o preço que valia o trabalho dele. E ele entendeu que não precisava disso. Que, na verdade, eu vou entrar em campo, eu vou fazer o que precisa ser feito. E se fizer errado, eu vou corrigir. E vai acertar em algum momento. Isso. Ponto. É aceitar isso. Então, esse é o primeiro ponto. Pra mim, é definitivamente a insegurança. Porque até a segurança vem da ação. Você Da faz, ação. aí você tem um resultado, seja positivo ou negativo. Se foi negativo, você vai atrás de corrigir, de melhorar. Se for positivo, você vai potencializar e vai melhorar. Então, às vezes, isso serve para os mentores de músicos, professores, porque acho que mentor não erra. Que mentor só pode começar a cobrar mentoria acima de R$1.000 quando ele tiver diploma no exterior, quando ele tiver um instrumento super caro, quando ele... E não, você é um mentor, você vai errar. Eu erro, todo mundo erra, somos humanos, sabe? E você vai errar muito. A diferença entre você e seu aluno é que você vai errar e você vai corrigir rápido. Você vai errar e vai trazer pra ele um novo caminho para que ele não erre a mesma coisa que você errou. Então, o mentor, pra mim, é essa diferença. O mentor é a pessoa que vai, erra logo, corrige logo e traz pro seu mentorado, pro seu aluno, uma solução mais rápida, mais eficiente, para que ele não erre as mesmas coisas. A segurança vem da ação, então faça e repita quantas vezes precisar para que essa segurança venha. A Ari é um exemplo disso, né? Porque a Ari nunca teve medo. Todo momento que eu começava a falar assim, Ari, esse aqui é nosso planejamento estratégico. Em uma semana... Tava acontecendo. Nos trancos e barrancos. No caos. No caos. Mas acontecia. Aí, de novo, não dou. E aí, o que a gente faz? Ia. E aí, ela chegou onde tá hoje. Maravilhosa, rica, milionária. Amém, recebo. Amém. Recebemos. É isso. Exatamente. Tem mais alguma coisa que eu posso complementar nessa pergunta que tu fez? Porque eu acho que é definitivamente insegurança. Sim, acredito que sim. Quando você se sente seguro, Bru, agora bate papo. Quando você se sente seguro, você passa o preço que for o seu trabalho, sabe? Eu tinha muito medo de cobrar caro, assim, por exemplo, em mentoria. Pra eu ter cobrado, por exemplo, 30 mil numa mentoria individual, meu amor, eu tive que penar. Eu passei desde R$200, né, de mentoria. R$200 de mentoria pra eu chegar em 30 mil de mentoria. Parceiro. É uma questão de segurança, só que é uma segurança psicológica. 100% psicológica. Porque pode vir uma pessoa que nunca teve habilidade nenhuma experiência com marketing, cobrar, abrir uma mentoria aqui, ó, porque eu tive habilidades com comercial do universo físico, eu vou ensinar vocês agora como vender no digital. E começar a cobrar 10 mil se a pessoa começar a vender, porque ela tem segurança. Isso. Não é uma questão de repertório, é uma questão de segurança. E isso aqui é 100% psicológico. Concordo. É muito doido isso, né? Nossa. Concordo muito. Super. Concordo muito. Porque foi assim pra gente também, né? Foi destrave, né? Foi destrave de acreditar Com que o você Bruno. pode receber aquele dinheiro também, sabe? Que você Exato. merece acreditar, que você merece também ser pago o quanto você acha que vale o seu trabalho, entendeu? Quanto que vale o seu trabalho? A Ari fala Eu bastante acho disso, que é né? muito disso. Fala. De merecimento. Pra mim, além da insegurança, tinha essa questão de merecimento, sabe? Por que eu vou merecer? Sendo que eu sou uma pessoa que tá começando no digital, tem pessoas mais experientes que eu. Então, eu não achava que eu merecia. Então, destravar isso junto... Claro que a segurança também ajuda a destravar, mas o merecimento foi uma... E assim, desejar as coisas. Eu não sei se você passou por isso, Dô, mas tinha fase que eu não desejava as coisas porque eu achava que não era pra mim. Era muito louco isso. E a gente atrai o que a gente pensa. Isso. Se você começa a pensar negativo, Exato. Mana, eu já salvei lançamento pensando positivo. Jura? É muito doido isso, tá? Jura? Tipo, Eu- pensando vai dar certo, o dinheiro vai entrar, as Falei. coisas vão acontecer, as pessoas vão vir. Eu entro às vezes numa neura, assim, negativa, a Thalita até me ajuda a sair dela. Caraca. Eu falo assim, meu Deus, não vai bater não. Ih, A vai dar meta ruim e isso tal, aí.
Aí a Thalita, cara, vamos mudar esse estado de espírito. Aí você começa a fazer tudo, liga uns incensos, faz umas orações. E ajuda, né? E muda Cara, muito. e aí você entra num flow muito diferente. Porque esse flow que você entra... Até porque, assim, você ativa o seu modo de pensar positivo, você começa a agir de forma positiva. Então, Exato. Consequentemente, o resultado vem. Eu não acredito 100% só na força do pensamento. Não acho que só a força do pensamento vai fazer. Eu acho que é a força do pensamento mais a ação. Né? E aí foi quando a gente teve um resultado surpreendente em lançamentos. Isso faz diferença. Doido. Faz muita Nossa, diferença. super. Faz bastante diferença, né? Muito bom. Vamos caminhar para o encerramento desse podcast maravilhoso? Você que manda. Você que... Você que é a dona ainda. Pra gente... Podcast. Então, pra gente caminhar para o encerramento do episódio de hoje, super especial aqui com a Dani Rodrigues, queria te fazer, Dô, um pedido. Para que você fale para as mulheres que estão começando, porque eu sei que essa é uma causa sua também, do 1% de mulheres a mais estrategistas, criando seus negócios e se estabelecendo como estrategista digital. E essa é uma causa muito nobre. E eu compartilho disso. Eu acho que nós mulheres merecemos sim ter esse espaço, merecemos sim ter esse lugar de fala, onde a gente tem o nosso posicionamento, a nossa autoridade, trabalha como a gente acredita e tem esse respeito, que eu acho que é o principal acima de tudo, esse respeito, ser respeitada como um homem, que não tem... Por que um homem? Por que é tão fácil ver homens nesse mercado e por que não tem tantas mulheres? Por quê? Cadê a mulherada? Então, eu acho incrível, Dô, que você faz esse trabalho e que você tem essa causa também. Como está chegando o Dia da Mulher, eu acho muito legal a gente deixar um recadinho, uma mensagem, principalmente para as mulheres que desejam começar, que estão se inspirando em você hoje, na sua trajetória, na sua bagagem, para que elas também se sintam ouvidas e que tenham alguma orientação. Você podia deixar algum recadinho, em especial para as mulheres hoje? Claro, mana, com certeza. Esse é um assunto tão delicado, né? Porque quando a gente fala dos bastidores, especificamente dos estrategistas, a gente percebe... Quando a gente vai no evento de marketing, a gente consegue perceber que existe ali 90% homens e 10% mulheres. Teve um evento que eu fui recentemente que eu me assustei. Eu falei, cadê? Cadê as manas? Cadê as manas? E as poucas que eu encontrei, elas eram experts, né? Então, assim, é muito difícil você encontrar mulheres atuando nos bastidores. Existem, só que elas são a minoria, né? Infelizmente. Porque habilidades que estão hoje nos bastidores são habilidades que são mais braçal. E por esse motivo, a nossa sociedade, ela emprega que essas responsabilidades são do homem e não da mulher. Então é uma questão enraizada de que nós, mulheres, não podemos assumir uma posição que exige mais esforços, seja ele físico ou então mental, né? Porque quando a gente fala do bastidor, a gente tá falando de um domínio estratégico muito grande. Então, por esse motivo, muitas mulheres acabam não atuando nos bastidores e são repelidas dessas funções, né? Então, geralmente a gente vai encontrar ali mulheres atuando com criação de conteúdo, mulheres atuando com a gestão de projetos, mas raramente a gente vai encontrar mulheres atuando na gestão de tráfego, raramente a gente vai encontrar mulheres atuando na estratégia. Não é tão comum. Não é tão comum. E eu lembro que quando eu comecei, Ari, tinha eu e mais... Era eu, a Bárbara Bruna... A Bárbara Bruna tava nascendo na época, junto comigo. Caramba. Fiquei atrasada. Atrasada. A Gabi Poubel e a Carol. Caramba. Não, real, eu tô aqui desde que tudo era capim. Não tinha. Você plantou o mato, né? Não, eu plantei, cara. O Conrado fala que ele plantou o Plantou mato. o mato. Que doideira, Só que existe né? o tempo certo pra todas as coisas, né? Exato. Porque, tipo, caraca, a Bárbara explodiu. E ela tava, tipo, começando junto com a gente. Eram nós 4, assim, no digital. Tinha uma Priscila também, né? Vai cortar essas partes. Carol, que Carol começou com vocês? É uma Carol... Você não sabe quem é. Ela sumiu, ela teve burnout, cara. Foi bem pesado. Ai, que dó. De Puts, que foda. tentativas e tal. Que foda. Bem delicada. E essa posição da liderança estratégica, ela tem ganhos muito maiores, né? Então, hoje, para você ser um estrategista digital, você é muito bem remunerado por isso. Então, eu quero que daqui para frente não só homens tenham essa oportunidade, porque eu também quero que eles tenham. Eu tenho muitos alunos homens, mas o meu objetivo é que esse 1% ele seja 2, e de repente 3, e de repente 4, e que a gente consiga ocupar com mulheres essa posição que é tão importante hoje no marketing digital.
Aê! Mensagem do dia 8. Ai, que lindo, gente. Que Oi, tá? fofo. Mensagem do dia 8. Essa foi a mensagem do dia 8. Então, esse foi o podcast de hoje, o episódio do Músico Rico Podcast de hoje. Eu quero agradecer muito a nossa convidada, Dani Rodrigues, pela participação, pela honra de estar aqui nessa mesa, É Machado compartilhando. É Machado também. Dani Rodrigues Machado, da família de Bruno. Um Irmão. parente. É irmão. Irmão separado. Irmão. Obrigada, Dô, de verdade, viu, pelo seu Obrigada. tempo, pela sua disponibilidade, por ter sido essa pessoa que transformou a nossa vida, o nosso negócio, por ser tão empática, cuidadosa com os seus alunos, com o seu trabalho, ser tão ético, mas acima de tudo humano. Acho que é isso que me conecta tanto com você. Sou muito grata pela sua vida. Agradeço muito a Deus, de verdade, pela sua vida, mano. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Chora! Oi, gente! Eu vou chorar. Obrigada, Sou Dô. linda, eu sou muito feliz, muito honrada. Eu tô muito feliz, na verdade, nesse momento, por ver onde vocês chegaram. Eu consigo... Ah, gente... Eu vou contar... Tá sorrindo ali. Não vai dar pra encerrar isso aqui, não tem como. Eu vou contar. O dia... Thalita tá aqui de prova. O dia que essa guria entrou na minha mentoria. Ela chegou em mim, a gente fez sessão estratégica. Sessão estratégica é uma call pra gente avaliar se esse aluno tá habilitado ou não pra entrar na mentoria, né? E aí, nesse momento, a gente fez tudo bonitinho, né? Conduziu ali de forma estratégica e no final fiz a pergunta-chave. E aí, mana, você tem esse investimento, né? Que a princípio era de R$6.000. Você tem hoje esse investimento? Você vai pagar à vista? Vai pagar parcelado? E aí foi o momento que ela falou assim pra mim, eu não tenho. Aí eu falei, quê? E o que você tá fazendo aqui? Sua safada. A gente tinha vendido uma moto do Bruno. Lembra desse mês? A gente tinha vendido, amor, essa moto. Porque a gente tinha feito um outro investimento, né? E a gente não tinha conseguido ter o retorno que a gente gostaria. Enfim, a gente teve algumas tentativas, né? E a gente acabou não conseguindo. A gente tinha tirado o dinheiro da reserva de emergência pra fazer esse investimento. E eu lembro que nessa época a gente tinha acabado de vender a moto do Bruno. E eu fui super sincera. Falei, Dô, eu realmente quero fazer muito dar certo. Eu vejo que vai dar certo. Eu ainda não sei como, mulher. Eu não sei quando, mas eu não tô com pressa. Eu sei que na hora de Deus vai acontecer. E agora eu não vou ter esse investimento. Realmente não vou ter. Quero muito, mas nesse momento eu não tenho. Eu falei pra Foi você. exatamente isso. E aí ela pegou e falou assim pra mim, mas olha só, eu vou fazer um empréstimo. E aí eu faço, falei, não vai? e esse movimento de não aceitar o empréstimo dela não é porque eu não confio na minha metodologia, porque eu acredito na minha metodologia, eu acredito no que eu sou capaz de transformar nos projetos. Mas eu não sabia se naquele momento era o momento certo de Deus agindo na vida dela. Eu respeito o meu espaço e o espaço dele. Porque se ele fala assim, não é o momento dela... Então, o que eu fiz naquele momento? Que eu não tinha conseguido fazer oração ainda pra receber essa resposta, né? Eu falei assim, cara, eu não vou aceitar essa guria. Eu vou falar pra ela se resolver financeiramente. Vou tentar lhe ajudar de alguma forma. Respondendo pelo direct, dando alguns direcionamentos. E aí, ela faz esse dinheiro e a gente entra, né? E essa menina foi pra casa. O que você fez, mana? Não, eu fui conversar com o Bruno, né? Fui conversar com o Bruno. Falei, Bruno, tá tudo errado, homem. Tem que tirar tudo isso aqui. Olha, eu vi que tá uma zona, é por isso que não tá funcionando, porque a gente não tem um mecanismo único. Aí a gente precisa definir o mecanismo único, precisa olhar isso aqui, a vírgula está na nossa frente, a gente não tá enxergando. Aí eu comecei a conversar com ele e entrar em surto, né? Aí a gente derrubou um monte de coisa, a gente tirou um monte de página, a gente fechou o curso que tinha que fechar, que não tava mais, com muita não fazia dor sentido, no coração. Com muita dor e assim, cursos que eram validados, que já tinha mais de 100 alunos, que já tinha resultado, mas que não iam levar a gente pro próximo nível. A gente já tava faturando nessa época, a gente já tinha um faturamento, assim, já tava vendendo. E a gente já tava tirando ali 5, 10, mas a gente conseguia passar disso. E o nosso custo de vida, por isso que eu falei pra Dô, né? Se a gente for investir agora, ou eu vou ter que emprestar de alguém, ou eu vou ter que tirar da minha reserva. E assim, a gente não queria ter tirado da reserva, porque a gente tava acabando de repor a reserva. Entendeu? A gente ia acabar de repor a reserva. Então eu vou tirar da reserva. Porque eu lembro, você tinha tirado da reserva pra investir numa outra mentoria. Exato, porque eu sempre fui muito assim, né? Primeiro eu faço a reserva e investir em treinamento em curso, pra mim é algo que eu gosto, sabe? Eu sou rata de curso.
curso, eu gosto de estudar. Eu acho que a gente precisa estar sempre com esse movimento de inputs, de estudar e ter esse momento, né? Pra se capacitar e ter esse conhecimento. Então, pra mim, investir em conhecimento é uma prioridade pra gente. A gente tem isso, esse valor, né? De investir em treinamento, esse curso que a gente acredita. Então, pra mim, era ok. Porque eu sabia que eu ia me tornar uma pessoa melhor e eu ia ter conhecimentos que eu não tenho pra me levar a lugares que eu queria estar e que eu não sabia como chegar. Então, pra mim, tudo bem. Aí eu lembro que ela falou isso. Eu falei, Doane, eu realmente não sei quando eu vou entrar, mas agora você tem não só uma cliente, mas tem uma fã. Porque eu entendi que ela não tava querendo meu dinheiro. Que ela realmente queria uma pessoa que ela fosse conseguir transformar sem desespero. Sabe? Não é aquela coisa de pegar o último dinheiro e falar, agora eu tenho que fazer dar certo. É minha última chance. E isso eu levei pro meu negócio. Então eu faço essa pergunta pros meus alunos também. Falo, olha, você tem investimento? Não tem. Então a gente não precisa dar espaço agora. Tem outras formas. Tem um monte de live. Essa live, esse conteúdo aqui que você pode pegar vários insights, aplicar e já ter um retorno. Não precisa ser assim, né? E você me ensinou isso. Oh, meu Deus. E eu levo isso hoje. Mano, foi muito difícil eu chegar nessa fase, né? De, peraí, eu vou agir de acordo com os meus princípios e os meus valores, porque eu sei que você que tá me assistindo agora, você deve estar pensando assim, mas pra ela é fácil por causa da situação financeira, econômica que ela se encontra. No começo, a gente realmente não age dessa forma. No começo, a gente vai agir em busca do primeiro dinheiro. Né? E a gente vai acabar aceitando situações, a gente vai acabar aceitando alunos que a gente não gostaria de aceitar. Mas se tá na sua frente, é uma coisa que eu acredito muito forte, né? Se esse aluno aparecer na sua frente, é porque é a tua missão. E de alguma forma você vai ter que transformar ele. Eu não sei por onde, se é uma mentoria, se é por um método, se é por um curso de entrada. Eu não sei por onde, mas você tem essa missão. Eu não acredito que as pessoas chegam até a gente e a gente tem que dizer não pra ela ali, entendeu? E, então, no primeiro momento, você vai ter que sim agir pelo dinheiro, só que chega uma fase que você vai ter o poder da escolha, né? E é esse o momento mais gostoso, de você poder escolher e falar assim, peraí, eu realmente quero aceitar essa situação da pessoa ter que vender um carro, pegar um empréstimo, tirar o último dinheiro da conta dela para transferir para minha conta. Olha o peso de responsabilidade que tá vindo para mim. Tá aumentando quantos dígitos na minha conta? Beleza, tá aumentando, mas olha o peso da responsabilidade. Então, esse é um momento que a gente realmente tem que pensar, faz sentido, vale a pena, e não só pra você, mas principalmente pro outro lado, né? Essa parte da empatia, ela foi uma questão que eu tive que desenvolver, justamente porque eu estive em situações muito delicadas com alunos. Então, Ari... Sim, exato. Qual foi o momento, mana, que tu entrou? Nós entramos na formação, primeiro. Na formação, que abriu em julho. Então, tipo, eu conheci você no comecinho do ano. Aí, em julho, você abriu a formação. Eu falei, então, vamos entrar na formação. Aí, a gente deu esse primeiro passo, entramos na formação. Vemos um monte, assim, de conteúdo que a gente nem imaginava que existia, porque a gente nunca tinha tido acesso a nada daquilo. A gente viu que o buraco era muito mais embaixo. E a gente começou, de fato, a deixar a nossa empresa sólida. Ter uma empresa, porque a gente não tinha empresa. A gente brincava de vender produtos, né? Tipo, tô vendendo produto. Criei um produtinho ali, Criei um digital. produto, tô vendendo. É assim, né? A gente achava que era isso. Vou criar um e-book, vou vender, vou ganhar muito dinheiro. Exato. Aí você descobre que, na verdade, você tem uma empresa, que tem equipe, que tem governo. Exatamente. Aí a gente entrou na formação e fizemos um lançamento. Aí foi a fase, a hora que a gente virou. ROI de 10? 11. Foi 11, né? 11, senhora! Sem estar na mentoria. Sem estar na mentoria. Que isso? Que gente? isso? Que isso, hein? E aí eles deram esse... Eu acho que eu convoquei você. Foi, você convidou, falou assim, você acha que agora você tá no momento? Na verdade, você convocou, mas ela já tava desesperada. Não, eu já tava assim, ó, pega aqui, ó, toma meu cartão. Você não tem noção. Me passa o Pix, Thalita. Vem, ela já tava... Pega meu dinheiro. Pega o dinheiro, toma. Foi isso. E agora a gente tá encerrando o segundo ciclo já, né? Estamos aí no... E já foi pra formação, né? O novo formato da formação. Estamos na comunidade agora. Então vamos pro evento presencial que vai ter. Já estamos eternamente na esteira, né? Tem como, né? No ecossistema. Não tem como. É isso. Obrigada, Ari, pela confiança, mas não em mim, e principalmente em você. Por ter dado esse passo tão importante aí no seu negócio. Ai, cara, vocês vão crescer tanto, vocês não fazem ideia. Amém. Eu falo isso pra Thalita todos os dias. Amém. Falo, caraca, eu sinto umas coisas. Amém. Tem imaginidade, né, mano? Consigo sentir. Amém, Dô. Espero mesmo que essa mensagem do Músico Rico alcance muitas pessoas, porque tudo que hoje eu tô vivendo
Claro que tem o meu esforço sim, mas muito veio dos mentores que eu tive, e você foi uma pessoa que chegou num ponto crucial pra gente, num ponto de ou a gente arruma ou a gente vai dar uma pausa, sabe? Ou a gente... Porque desistir a gente não ia. A gente ia fazer dar certo. Não sei como, mas a gente ia fazer. Desistir não é opção pra nós, nunca foi. Mas a gente sempre entendeu que se não fosse naquele momento, a gente ia parar, ia analisar de novo, ia ver quando ia voltar. Ou ia de fato, ou desenrolava. Então você chegou... Era o vai ou racha. o vai ou racha. Ou a gente já tava num momento... Tava muito cansativo. Tava sendo muito desgastante. O Bruno com 1000 produtos do lado dele. Eu com 1000 produtos do meu lado. E cada aluno vinha buscando uma coisa. A gente não tinha uma coisa que unificava os nossos serviços, né? Então, quando você chegou, você foi essa pessoa que eliminou os ruídos que a gente tava ouvindo. Um monte de gente. Então, isso também pode ficar de experiência pra vocês. Se você tem uma pessoa, um mentor, uma mentora... Você pode ter mais de um mentor, mentores. Só que assim, filtra. Porque cada mentor vai te falar uma coisa. E aí, às vezes, você vai estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E você vai estar estagnado. Não é porque não funciona. É porque você está tentando aplicar tudo ao mesmo tempo. E aí, você não tem tempo de validar nada. Você não tem tempo de saber o que funciona e o que não funciona. Então, isso foi muito legal. Que daí o Bruno te ouviu, eu te ouvi. E a gente fez acontecer, né, amor? E silenciou todo o mercado, né? Silenciou. O resto, a gente parou. Não, vamos seguir por aqui. A Thalita fez a mesma coisa. Silenciou todo mundo e ouviu um único mentor. E aí foi o momento que deu a virada também. Porque acaba que conflita, né? Uma coisa com a outra acaba conflitando, não tem jeito. Então, ou você ou você assume pra você, eu vou assumir esse caminho, vou confiar aqui nesse mentor e vou fazer tudo o que esta pessoa me pedir. A Doni falava assim, planta uma bananeira, Ariane, estava eu lá. Até minhas unhas. Eu vou contar a história da unha. Antes de conhecer a Doane, eu não pintava minha unha. Quem me acompanha há mais tempo vai lembrar, né? Você que é meu seguidor raiz, você vai lembrar dessa fase. Que eu não pintava, ou eu pintava de nude, branquinho, assim, super clean. Aí daqui a pouco com essa mulher, eu, sem perceber, inconscientemente, já tava com a minha unha preta. Já tava pintando de preto. Aqui, ó. As duas. De tanto que eu admiro essa mulher, sem perceber. Olha só, eu aqui seguindo os passos, né? Demais, Mas acho que é isso, quando a gente se inspira em alguém, né? A gente se espelha, se inspira. E você é uma mulher que me inspira muito, viu, Dô? De Ô, verdade. sua linda, mana. Você também. É que vocês não sabem disso, mas vocês me inspiram muito. É recíproco. Ai, meu Deus do céu! Que episódio mais lindo! Obrigada, Dô. Obrigada também ao meu marido maravilhoso, sócio, parceiro de jornada, por apresentar esse episódio comigo, de peso. Tamo gelada? Tamo junto. Tá gelado aqui no estúdio. E pra você que assistiu esse podcast, que acompanhou a gente até o final, que ficou com a gente aqui até agora, se você lembrou de um professor de música que é muito bom, muito talentoso, que realmente ele tem um trabalho impecável, que você admira, compartilha este vídeo com esse professor que pode estar desorientado nesse momento, ele pode estar precisando de uma ajuda, de uma luz, ele pode estar pedindo, inclusive, essa ajuda, e pode ser você, essa pessoa que vai pegar esse vídeo e vai compartilhar com esse professor para que ele também descubra novos meios de monetizar o seu conhecimento e criar o seu próprio negócio. Um beijo pra você e até o nosso próximo Músico Rico Podcast. Uhul!